Olá, minhas canquetes e meus canquitos virtuais. E essa maratona de 12 horas não para. Vamos ter agora aula de História Geral com o professor Paulo Alexandrino. Ele vem trazer para você aqui, fica por aí, Paulinho, já te chamo, Paulinho. Ele vai trazer para você a história de um modo bem didático, direto, com muita, eu posso dizer, com muito jeito, muito traquejo. Então, o nosso Paulo Alexandrino, dono da hashtag Tô Sendo Claro, vai estar conosco daqui a pouco. Se você quiser baixar o material da aula do titio PA, Paulo Alexandrino, que não é uma progressão aritmética, é o nosso Paulo Alexandrino, você vai fazer o quê? Vai no grupo Um Dia de Cão e vai pedir lá a sua adesão. Tem uma pessoa lá só esperando para te dizer, venha, você lá no grupo. Porque neste grupo, além de você poder baixar o material da aula de hoje, daqui a pouquinho, antes da aula de redação, você vai ter brindes, apostilas, livros. Vem cá. Você me disse que vai ter aí um brinde especial para o pessoal de história. Vai sim, a gente vai fazer um sorteiozinho de um livrozinho de história voltado para o vestibular. Livrozinho de ensino médio para você que está pensando em fazer vestibular, Enem, US, esse livro vai te ajudar muito. Então, veja só, você que viu aí a aula do titio Marcelo Henrique de Biologia, ele mexeu muito com matemática, era matemática básica. Se você tem dificuldade em matemática, lá na base mesmo, você tem um motivo e tanto para poder se inscrever no meu canal. O meu canal é Professor Cancão. Você vai se inscrever lá e você vai encontrar lá 72 vídeos de matemática. Professor, mas eu já estou no nível mais elevado, eu estou pegando a trigonometria com questão pesada. Tem no seu canal? Também tem no meu canal. Trigonometria, um nível bem pesado. Então, é um canal para você que quer estudar matemática, seja para você aprender desde o básico ou para aprofundar seus conhecimentos. Bom, mas o assunto agora não é matemática, o assunto agora é história. Pegando a bola para ele, assumindo o comando, Paulo Alexandrino em Um Dia de Cão. Valeu, Cancão. Gente, boa tarde, né? Nessa tarde muito produtiva, 12 horas de muito conhecimento. Esse dia produtivo, né? Esse dia, o primeiro de muitos que virão. Olha, o meu objetivo hoje aqui é trabalhar com vocês um pouco de história. Mas que parte da história? Nós tivemos a presença aqui de diversas da minha área. O professor Ítalo esteve aqui e resolveu questões de história do Brasil. O professor Fernando esteve agora, recentemente, agora à tarde, já com o professor Emanuel, trabalhando aí interdisciplinaridade, espanhol e história. E eu agora vou estar trabalhando com vocês a parte de história geral. Vocês têm um material aí extremamente interessante. Eu procurei elaborar esse material, essas 10 questões, separar, escolher essas 10 questões de uma forma muito especial. Porque aí você tem os assuntos, alguns deles, que mais caem no vestibular do Enem. Se você passar a vista do seu TD, você vai ver que a gente começa aí uma análise do nosso TD com que assunto? Grécia e Roma. Antiguidade. Um assunto que sempre ele está voltando aí nas provas do Enem. Você vai ver que no nosso TD nós temos também questões sobre Idade Média. Idade Média, a Idade das Trevas, aqueles 1000 anos de história que a gente não pode esquecer jamais. Temos questões também sobre Idade Moderna e temos questões agora dentro de um conteúdo que nós consideramos atualidade, que é o quê? Período da Guerra Fria, final da Guerra Fria, nova ordem mundial, que são as últimas questões do seu TD. Então é uma satisfação estar participando aqui do Dia de Cão. Você passa a me conhecer como Paulo Alexandrino, PA, né? P de Paulo, A de Alexandrino, e sempre com a minha máxima. Estou sendo claro. Assiste a gente aí, procura as aulas, tenta participar o máximo possível, porque isso aqui é para o seu bem. O nosso objetivo é passar você no vestibular. Então, para não perdermos tempo, vamos lá olhar o nosso TD. Veja lá. Questão 1. Em verdade, é maravilhoso refletir sobre a grandeza que Atenas alcançou no espaço de 100 anos. Depois de se livrar da tirania. Mas, acima de tudo, é ainda mais maravilhoso observar a grandeza a que Roma chegou depois de se livrar dos seus reis. Ora, uma questãozinha extremamente interessante, porque ela vai relacionar 2 períodos históricos. 2 momentos históricos, melhor dizendo. Nós precisamos logo de cara observar. Paulo, qual é o conteúdo da minha questão? Antiguidade clássica, Grécia e Roma. O que é que a questão está me dando de base, de suporte para analisar? Eu tenho lá, está se falando de tirania, está se falando de Atenas. Então eu tenho que observar
que nós estamos falando, no caso da Grécia, da evolução política a que a Grécia vai viver. E isso vai nos redundar aqui, a sempre que pensarmos em Atenas, falando de Grécia, falando de antiguidade, nós vamos lembrar de quê? Democracia. E aí nós podemos pegar a democracia como assunto, como um tema geral, demo, povo-cracia, governo, governo do povo, há um tipo de nomenclatura, um tipo de característica política que veio a surgir quando? Lá na Grécia Antiga. Contextualizando, eu tenho da Grécia Antiga alguns períodos históricos. O período pré-homérico, que muitos aí consideram como um momento de formação da história da Grécia. Eu tenho o período homérico, que é justamente o período onde vai estar se desenvolvendo aí efetivamente a ocupação, o desenvolvimento aí dos gêneros, etc. Esse período você não pode esquecer jamais. Ele é caracterizado pelos textos narrativos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. O terceiro período a que a gente pode fazer referência de uma forma bem rápida é o período arcaico. Período esse que vai se caracterizar pelo fim dos gêneros e pelo surgimento efetivo de quê? Das chamadas cidades-estado. E é nesse contexto que a gente não pode deixar de esquecer de falar de Atenas, que é a nossa cidade-estado, o nosso assunto da questão, e falar de quem? Falar também de Esparta, sua principal rival. Atenas, que era voltada para a filosofia, olha aí o berço da filosofia, questão que pode estar também no seu Enem. Pode estar no seu Enem não diretamente só na história, mas na interdisciplinaridade das ciências humanas, sendo cobrado em filosofia, sendo cobrado em sociologia. Em Esparta, eu não posso deixar jamais de esquecer do seu militarismo. O quarto período, a que a gente cita aí, é o período clássico, é o período das grandes guerras. E aí, lógico, você lembra, você recorda de quem? Das guerras chamadas médicas, entre os gregos e os persas, e as chamadas guerras que vão envolver a região interna da Grécia, as guerras do Peloponeso. Ora, professor, beleza, é o período aí em que a Grécia está meio que em confronto externo contra os persas, e aí se destaca o rei Dário e o rei Xerxes, e um período em que a Grécia está vivendo um período de instabilidade, de divisão, de disputa entre as suas cidades e estados. O último período é o período o quê? É o período helenístico. É o período de Alexandre, é o período do surgimento do helenismo, aquele momento cultural de esplendor que a Grécia vai ter. Comentário simples. Indo para Roma, pensando em Roma, eu tenho Roma em 3 estruturas políticas. Lembra comigo, pensa. Pensa no seu professor na aula que ele te deu. Eu tenho para Roma o primeiro período, que é o período referente à monarquia. Ora, é o período dos reis, é o período ali de formação de Roma, né? A historinha lá de todo o processo de surgimento. Eu tenho o período da República, eu diria que um dos mais importantes, se não o mais importante, que é o segundo momento, e ali naquele segundo momento a gente já destaca o quê? Saiu a monarquia, saiu a figura do rei, entrou os magistrados. Eu tenho nesse momento os conflitos de classe, que vão envolver patrícios e plebeus, patrícios e escravos, as grandes mudanças que Roma vai ter com as suas leis sociais, a lei das 12 tábuas, a lei canuleia. Eu tenho também nesse período fundamental, né, as guerras púnicas, o processo de expansão territorial de Roma. E o último período, não menos importante, o período de quê? O período do Império. Ora, desse período, eu acho que você, bom aluno, você aí que está estudando, focado no vestibular, você tem que lembrar deste período, basicamente, de 2 características que são importantes. A expansão territorial e todo o processo, as consequências que essa expansão vai gerar. E, é claro, o surgimento e o desenvolvimento do cristianismo. A nossa religião atual e todo o processo que a envolve. Se você pegar o meu comentário e estiver atento, você vai ver que a questão 1, ela me cita 2 referências. Vamos ver se a gente identifica historicamente. Em verdade, é maravilhoso refletir sobre a grandeza que Atenas alcançou num espaço de 100 anos, de se livrar da tirania. Opa, eu tinha Atenas, um modelo aristocrático, vou ter uma evolução
aí para a tirania. No meio desse processo, não considerado diretamente uma evolução, eu vou destacar Solon, Drácon, Clístenes, que vai ser o pai da democracia, chegando a criar um novo modelo. Paulo, mas a minha pergunta é bem clássica. O que é que o indivíduo tinha que ter para participar da democracia na Grécia? Ele tinha que ser homem, ele tinha que ser nascido em Atenas, ele tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, ele tinha que ter uma determinada idade, ele tinha que participar das decisões da Ágora. Então, a primeira parte do texto está falando sobre a democracia. A segunda parte do texto, ele me diz, mas acima de tudo, é ainda mais maravilhoso observar a grandeza que Roma chegou depois de se livrar dos reis. Ora, ele está falando do período posterior à monarquia, que a gente acabou de contextualizar, que é o período da República. Vamos ao enunciado. Nessa afirmação, o autor celebra o quê? Ora, a resposta está com você, né, meu filho? Preste atenção, lê o item, ó. Letra B. Letra B. Olha o que diz a letra B. Celebra a democracia ateniense e a República Romana. Primeira questão de antiguidade. Primeira questão de antiguidade. Então, assuntozinho que você tem que estar com ele na ponta da língua. Segunda questão. Uma questãozinha que, para mim, professor de história, adoro falar. Porque a gente cita modelos sociais, modelos políticos, modelos econômicos, modelos culturais, etc. Nós estamos a falar na segunda questão sobre o quê? Sobre um período chamado de Idade Média. Esse período vai do século V até o século XV. Segundo os iluministas, lá no século XVIII, esse período é chamado de Idade das Trevas. Paulo, por quê? Porque eu não vou ter neste período nenhuma produção cultural, nenhuma produção artística que não tenha dentro da igreja. E é justamente sobre isso que eu estou começando a abordar o período. Nesse momento, a instituição mais poderosa era a Igreja Católica. Ah, professor, a igreja que determinava as formas de pensar e as formas de agir na sociedade. A igreja que controlava tudo, de uma forma bem simples, defendendo o quê? A sua busca pela salvação e, é claro, o afastamento do pecado. Como é que eu consegui essa minha salvação? Ora, através de uma série de questões, através de uma série de práticas. A primeira prática era o pagamento do dízimo. Opa, então quer dizer que na Idade Média tinha impostos? Claro, o dízimo que hoje ainda é uma prática recorrente na Igreja Católica, como também nas igrejas evangélicas. Ah, Paulo, eu tenho uma igreja controlando o conhecimento, a cultura. Aonde? Nos mosteiros, nas grandes bibliotecas. Só era produzido, só era copiado, só era reproduzido aquilo que interessava à igreja. Ou seja, aquilo que te tornava subserviente ao discurso religioso. Lembre que tudo isso está em latim. E só que quem tinha o acesso ao latim eram os membros da igreja. Então as pessoas, elas só liam determinados tipos de conteúdo que a igreja queria. Ora, quem controlava esse conhecimento? Os monges. Esses monges que faziam a cópia e a tradução eram os monges copistas. Qual era a ideia de todo esse controle? Fortalecer a nível ideológico a igreja, fortalecer a nível econômico a igreja. A nível ideológico, o discurso era teocentrismo. Deus, centrismo, centro. Deus é o centro de tudo. Característica básica. Então eu já observei que na Idade Média eu tenho um poder da igreja. Ora, mas vamos ler aí o enunciado da questão. Veja comigo. Na sociedade feudal, o vínculo humano característico sobre o elo entre o subordinado e o chefe mais próximo, de escalão em escalão, os nós assim formados uniam. Tal como se tratasse as cadeias infinitamente ramificadas, os mais pequenos aos maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens remunerantes. Olha, é um texto de Mark Bloch, um dos historiadores que mais conhece a Idade Média. A questão está pedindo relações sociais. Então a gente já sabe que durante a Idade Média, quem é que controla tudo? A igreja. Mas vamos para as relações sociais e entender.
A Idade Média, ou melhor, o que caracteriza a Idade Média, é o chamado modo de produção feudal. Ele tem características que são bem simples. Pega um papelzinho aí, pega um lápis, pega um papelzinho, pega o lápis, anota. Poder político descentralizado. Eu não tenho a figura de grandes reis governando imensos territórios. Eu tenho a figura de quem? De senhores feudais. Senhores feudais que mandam em quê? Nos seus feudos, nas suas extensões de terra. Segunda característica, eu tenho uma economia predominantemente agropastoril. Isso quer dizer agricultura e pecuária. Então, Paulo, eu estou pensando que se a terra é a fonte de riqueza, quer dizer para mim que quem controla a terra controla a riqueza. E quem é que controla essa terra? A aristocracia. Aristoterra. Cracia, governo, dono de terra. Anota a terceira, hein? Está contando comigo. Eu estou na terceira. Terceira grande influência da religião. Que foi que a gente acabou de dizer aqui, hein, Paulo? Que foi que a gente acabou de citar, hein? Ora, influência da igreja. Quarta característica, bem básica, sociedade estamental. Essa sociedade você tem que guardar, essa sociedade você tem que ter em mente. Essa sociedade, ela vai abarcar diretamente, ela vai envolver diretamente aquela piramidezinha que você com certeza conhece que tem. Eu tenho lá aquela minha pirâmide, onde eu a divido em setores. Se eu fosse observar e estivesse numa aula normal, com muito tempo, quem é que está no topo? O rei, a família e a realeza. Olha lá, hein? Rei, a família, mais a realeza. Ah, Paulo, se eu vier para baixo, quem é que aparece? O clero. Ora, meu filho, quem é o clero? A igreja. Abaixo deles, os nobres. Quem são os nobres? A aristocracia, que eu acabei de citar. E a base, o povo. Aí você que está em casa, né, se perguntou, professor, eu estudei agora recentemente com o meu professor na minha escola, e ele me explicou, disse para mim, que a burguesia ela surgiu na Idade Média. E isso é verdade. Isso é verdade. Se você lembrar que a Idade Média tem dois períodos. Eu tenho a alta, que é o período de formação do modo de produção feudal e o auge do feudalismo, e tenho a baixa, que é o período de continuidade desse auge e de queda do modo de produção feudal. Então eu posso colocar que eu ainda vou ter o aparecimento lá no final, a partir das cruzadas, de uma nova classe, que é a burguesia. Olha, professor, então essa sociedade estamental ela se manifesta. Destacando, eu tenho clero secular, clero regular. De um deles sai o quê? O alto e o baixo clero. Olha, os nobres eu tenho quem? O nobre aristocrata, eu tenho o nobre de sangue e eu tenho o nobre de toga. O povo quem é? O camponês e o artesão. O rei, a família, o poder, né? E a realeza formada por quem? Membros do alto clero e membros da nobreza. Isso é a sociedade. Mais uma característicazinha para a gente avançar. Trabalho de servidão coletiva. O que é que isso significa? Que eu não tenho relação salarial. Eu tenho troca. E esse trabalho de servidão coletiva, ele é baseado e é estruturado dentro de uma questão simples, que é chamada de laços de vassalagem. Eu tenho o sucerano, que é um senhor. Eu tenho o vassalo, que pode ser um outro senhor de menor poder econômico ou predominantemente pode ser quem? E é quem? Um servo, um camponês, um membro do povo. Essa relação de vassalagem ela é estruturada a partir de quê? A partir aí de várias obrigações. A homenagem e a investidura. Diga, tio Cangão. Temos alunos online, mas muitos professores também com você aqui, ó. Quem está aí? Quem está aí? Ayrton Ferreira. Ô, abraço, Ayrtinho. Israel Lívio. Eita, aí é show, viu? Aí é show. A Aline, você conhece literatura? Sim. Temos também, quem mais aqui? A Karen Porfírio, parabenizando pela aula. Sempre conosco também a Maria Tereza, dizendo, meu amor, PA, olha só.
Geraldo Neto. Ô, minha filha, I love you. Geraldo Neto também, você é um professor show. Também conosco, também aqui, Jefferson Patrício. Então, tá bombando com aluno e com professor, bombando na audiência. Paulo Alexandrino em um dia de cão. Professor Cancão citou alguns dos nossos alunos, alguns dos nossos colegas professores. Dos nossos alunos e colegas professores, Cancão, hoje é importante a gente frisar que esse que você citou, Geraldo, se eu não estou enganado, é um aluno meu do curso de História da Universidade Vale do Acaraú, a quem eu estou encerrando disciplina segunda-feira, trabalhando com eles a disciplina de Teoria e Metodologia da História 2. Então, um abraço para a turma. Estuda aqui, segunda tem prova. Eita! Então, volta para... Ai, cãozão! Ai, cãozão! Então, um abraço para todos. Além deles, eu gostaria de mandar um abraço para um grupo em especial, pessoal do WhatsApp, grupo meu chamado de Só Amizade. Professor Lauro Ribeiro, né? Nosso colega professor aqui da estrutura do Vem Passar, que está meio doentinho. Meu amigo Davi Barreira, meu amigo Alano Maia, meu amigo André, Fernando, né? Alano Maia, né? Da Comissão Esportiva do... Sim, nosso amigo Alano Maia. Fernandão, né, que amanhã vai estar cantando no coral da igreja. Então, um abraço para todos. Então, continuando, para a gente finalizar a questão. Eu estava citando os laços de vassalagem. Laços de vassalagem. Eu não posso esquecer o laço de vassalagem se eu não destacar também as obrigações feudais. Quais são as que eu tenho que saber, professor, de cara? São várias. Mas os professores, eles geralmente frisam 4. Quais são essas 4? Corvéia, talha, banalidades e o dízimo. Opa, o dízimo que eu falei no começo da minha aula, citando quem? A igreja. Corvéia, trabalho gratuito. Talha, entrega de parte da produção. Banalidades, pagamento pelo uso de instalação e equipamento do feudo. E tem o dízimo, a 10ª parte de toda a riqueza deveria ser paga à igreja. Então, meus queridos, vocês têm aí algumas das características mais importantes do período da Idade Média, que vão caracterizar o modo de produção feudal. Então, em cima disso, você volta de novo para o texto. Vou fazer uma segunda leitura, porque eu tenho certeza que você está com a resposta já na ponta da língua. Na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo entre o subordinado e o chefe mais próximo. De escalão em escalão, os nós assim formados uniam, tal como se tratasse de cadeias infinitamente ramificadas, os mais pequenos aos maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens remunerando-os. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos falando no texto sobre a letra C. Olha o que diz a letra C. Relação de sucerania e vassalagem. O vínculo que vai ser estabelecido. Onde o senhor é o sucerano, o dono da terra, o proprietário do feudo. Onde o vassalo, ele é o servo. Entre os dois se firma a homenagem e a investidura. Um é a entrega da terra, o outro, o juramento de fidelidade. Esse juramento de fidelidade vai conceder a ambos direitos e deveres. Se você pegar o seu livro, pegar a sua apostila da sua escola, pegar seu material da internet que você utiliza para estudar, você vai ver que predominantemente vai se falar nesses livros somente de quem? Dos direitos que o Senhor vai ter. E dos deveres que o quê? Que o servo vai ter. Então, efetivamente, resposta da questão 3, letra C. Diga, tio Cangão. Professor Paulo Alexandrino, alunos estão aqui com dúvidas. Me diga uma coisa, você vai responder a cada um depois da aula? Sim. Muito bem. Então temos aqui ainda conosco o Clenilton Frota, lá do Colégio Científico. Um abraço, Clenilton, um abraço. Temos também aqui a Karen Porfírio, Karen Porfírio, está com uma dúvida, já vai te responder depois o tio
o tio PA para você. Ao final da aula a gente tira 5 minutinhos, tio Cancão, e a gente vê se é possível responder as dúvidas dos nossos alunos. Abraço também do Daniel Colares, professor de matemática, PA, o Grande. Valeu, grande Dani. Show. Saudade de você, meu filho. Me E convida também pra carneiro. conosco o Marilyn Martins Rabelo, dando aquele salva de palmas para o meu amigo PA. Oh, minha esposa, te amo, minha filha, viu? Ai, meu Deus, se eu não disser isso, não pode chegar em casa. Gente, vamos mais para uma outra questão. A questão 3, ela vai abarcar o mesmo período histórico, que é a Idade Média. Então eu vou pular a questão 3 e vou diretamente para a questão 4. Ao final eu te dou o gabarito, nem fica nervoso não, que ao final eu te dou o gabarito. Questão 4. Olha a questão 4. A questão 4 é o tipo de questão que você que vai fazer o Enem vai ficar logo nervoso. Por quê? Porque na hora que você for fazer o Enem, você vai ver que você vai vir de uma maratona de estudo, você vai vir de uma cobrança na sua escola, você vai vir de uma cobrança do seu namorado, da sua mãe, do seu pai, você vai vir de uma cobrança da sociedade. Em que sentido? Você tem que fazer todas as questões, ou o máximo de questões possíveis. Olha o tamanho do texto que tem nessa questão. Olha o tamanho. E por que é que eu estou dizendo tudo isso, citando tudo isso? Porque, em média, você vai ter, para responder cada questão, em média, 3 minutinhos. 3 minutinhos. Isso quer dizer que se você perder muito tempo lendo textos, você não vai conseguir responder toda a prova. Porque, além das questões que você tem das respectivas áreas, vai ter um determinado dia que você ainda vai ter para dificultar mais ainda a redação. Ora, Paulo, por que você está dizendo dificultar mais ainda a redação? Porque você vai ter 90 questões mais o cartão gabarito. Então, meu filho, é um trabalho enorme que você tem que ter. Mas vamos ver por que eu estou dizendo tudo isso. Olha o tamanho da questão. Texto. Vamos para a pergunta diretamente para ver se é fundamental que eu leia o texto ou não. O poema de Fernando Pessoa se refere à conquista dos mares pelos portugueses, no início da Era Moderna. Se os resultados finais mais conhecidos dessas grandes navegações foram a abertura de novas rotas comerciais em direção à Índia, a conquista de novas terras e o espelhamento da cultura europeia, alguns dos elementos desse contexto histórico, cuja articulação auxilia na compreensão das origens dessa expansão marítima, são. O que é que ele está pedindo? Para você ler o texto e do texto refletir sobre a questão? Não. Então o texto aí, ele está ilustrando um momento. Ele está ilustrando. Que momento é esse? As grandes navegações. Aí eu vou fazer para você tentar fazer um resumo bem básico, bem simples. Dica. Qual é o período em que as grandes navegações estão aí localizadas? Um período chamado de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Paulo, como é que é esse período? Vamos colocar em datas. Século XIV ao século XVI. Por que eu estou dizendo que isso é importante e eu escolhi esse assunto? Porque eu posso enumerar 5 assuntos do mesmo período que sempre costumam cair. Quer ver comigo? Vamos contar. Absolutismo monárquico, estrutura política. Mercantilismo, estrutura econômica. Grandes navegações, estrutura econômica. Renascimento cultural e científico. Cultura, sociedade, artes. E o quinto, reforma protestante. Campo cultural, campo religioso. Então, esses 5 fatos, eles estão no mesmo período. Então, é fundamental que você compreenda o período. Observando o quê? Para o nosso assunto específico. Grandes navegações. Quando é que a coisa realmente começa? 1415, quando os portugueses conquistam a Ilha de Ceuta. É o marco. Esse é o marco. Paulo, mas eu não quero datas, eu não quero saber quem foi que fez isso. Eu quero saber efetivamente o que é fundamental para esse assunto, para eu não errar nenhuma questão.
Seja no Enem, seja na UES, seja na UVA, seja na URCA, seja nos vestibulares particulares aqui de Fortaleza. O que é que eu te digo? Primeiro ponto que você tem que saber. Quais são os fatores motivadores? O primeiro, você logo de cara já tem que estar com ele introjetado na mente. A busca por um novo caminho para as Índias. Porque naquele momento a economia ela girava muito entre o Ocidente e o Oriente. Os caminhos de ir e vir, a circulação das especiarias. Então o objetivo primeiro é esse. E por que esse é o primeiro? Porque os árabes, os turcos otomanos, né, eles estavam dominando determinados territórios. E isso dificultava, em especial, a ida do Ocidente ao Oriente e, por consequência, a vinda do Oriente ao Ocidente. Então era necessário descobrir uma nova rota para se chegar ao Oriente. No caso, as Índias, a China, de onde vinham essas especiarias. Primeiro motivo. Segundo motivo, a gente não pode deixar de esquecer o que estava acontecendo na Europa. Porque naquele momento a Europa está em crise, eu estou no final da Idade Média. Eu estou tendo uma fome na Europa. Então era necessário encontrar terras que pudessem servir de local de produção para abastecer esta Europa em crise, esta Europa em fome. Segundo fator. Terceiro fator. Não esqueça que eu citei no início que a característica econômica principal é o mercantilismo. E o mercantilismo ele tem 5 características. Quais são elas? Lembra comigo, ó. Quero ouvir você dizer aí em casa baixinho. Primeira, metalismo. Segunda, sistema colonial. Terceira, intervenção estatal na economia. Quarta, protecionismo alfandegário. E a quinta, não menos importante, uma balança comercial favorável. Por que eu repeti assim? Por que eu te disse assim? Porque a primeira é o metalismo, a acumulação de metais preciosos. Então uma nação só é rica, só é poderosa, se ela tiver uma boa reserva de metais preciosos. Isso quer dizer que os países da Europa, naquele momento, vão querer encontrar terras que lhe ofereçam metais preciosos. Ouro e prata. Ah, Paulo, quarto motivo e último. Quarto motivo e último. Não esquece. O que é que estava acontecendo na Europa? Reforma protestante. A Igreja Católica estava perdendo fiéis. A Igreja Católica tinha perdido fiéis lá no cisma, quando a Igreja se dividiu em Igreja Católica, Apostólica Romana e Igreja Apostólica Ortodoxa. De novo, a Igreja Católica está perdendo fiéis. Só que agora ela está perdendo fiéis para quem? Para o luteranismo, para o calvinismo e para o anglicanismo. Então a Igreja Católica precisava também participar desse sonho audacioso de conquistar novas terras. A Igreja Católica ela precisava de quê? De novos hábitos. E que vai se destacar na Contra-Reforma? A Companhia de Jesus, que foi uma parte da igreja voltada diretamente para vir para onde? Para a América. Para quê? Para catequizar os indígenas, para expandir a religião. Então, meus queridos, eu acabei de te dizer 4 fatores que vão o quê? Proporcionar, que vão gerar o desenvolvimento das grandes navegações. Para a gente voltar para a questão, eu destaco o quê? Consequências. Duas. Eu quero que você saiba 2. Uma, formação dos grandes impérios ultramarinos. No caso, Portugal e Espanha. A América Central, região da Mesoamérica, a América do Sul. Lembrando que a América do Sul está dividida por uma linha, né? Eu tenho de um lado o lado português, do outro lado o lado espanhol. A América Portuguesa, a América Espanhola. Segunda consequência, pensa nos índios. Os indígenas, os selvagens, os silvícolas, os ameríndios, os habitantes efetivos da América. Esses personagens, eles vão sofrer 2 coisas. Etnocídio e genocídio indígena. O etnocídio é a apropriação cultural. E o genocídio, o extermínio físico. Vamos ver se com as minhas informações você consegue resolver a questão. Olha comigo, hein, filhinho? Presta atenção. Olha lá o que é que o final da pergunta me diz. Alguns dos elementos desse contexto histórico, cuja articulação auxilia a compreensão das origens desta expansão marítima, são. Professor,
eu estou lendo aqui os itens e eu estou pensando na seguinte ideia. Letra A. Avanço das técnicas de navegação, a busca do mito do paraíso terrestre, a percepção do universo segundo uma ordem racional. Esses fatores o senhor não citou. E esses fatores são a resposta da nossa questão? São. Mas por que eu vou entender que eles são esses fatores? Aí, né, meu filho, eu tenho que observar o que o Piazinho citou para você no começo da aula. Quem foi a primeira nação a desenvolver a expansão marítima? Portugal. O que é que Portugal tinha? Ah, professor, o senhor está falando de Portugal. Aí eu vou lá para o texto, ó. Agora sim o texto me serviu de base. O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então ele já está fazendo alusão à expansão marítima de Portugal. No enunciado, não vinha falando de país A ou B. Mas quando eu fui efetivamente ler as alternativas, eu vi que era necessário que eu lesse o texto. Então, Portugal foi a primeira. Quais são os fatores que Portugal tinha? Vamos ver se a gente recorda. Portugal está na Península Ibérica. Portugal tinha de cara o Oceano Atlântico. Então, o primeiro fator, localização geográfica. Devido ao Oceano Atlântico, Portugal tinha de cara um conhecimento da navegação, porque se utilizava do mar ali constantemente. 3. Portugal vai ter uma das primeiras, se não a primeira burguesia mais rica do mundo. Burguesia essa que vai financiar o processo das grandes navegações. Interessada em quê? Em comercializar aquilo que ela trazia lá do Oriente, as especiarias. Essa mesma burguesia vai trazer lá da Europa, ou desculpe, lá do Oriente para a Europa, o quê? Instrumentos náuticos que vão ser aperfeiçoados na Europa. A bússola, o astrolábio. Eu vou ter essa burguesia financiando em Portugal o desenvolvimento de uma escola de navegação, a chamada Escola de Sales. Então eu já posso perceber aí na letra A que o avanço da técnica de navegação é um ponto. A busca do mítico paraíso terrestre. Que paraíso é esse? O lugar ideal. O Eldorado, a fonte geradora de riqueza. Esse Eldorado aí que vai aparecer, ele vai ser muitas vezes encarado como um novo mundo. O novo mundo é a América. E eu ainda tenho no texto a percepção de um universo segundo uma ordem racional. O que é isso? Olha o contexto. O que é que estava acontecendo aí? Renascimento. Olha como é importante eu saber qual é o período histórico onde as grandes navegações estão acontecendo. Nesse momento, o Renascimento está dizendo o quê? Que a Terra não é mais o centro do universo. Que teoria é essa? Lembra? Puxa lá na memória. É a teoria do geocentrismo, lá de Ptolomeu, lá na Grécia. O que é que estava acabando de ser provado? Concluído, né? Há muitos embates. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, John Kepler. A teoria de quem? Do heliocentrismo. O Sol é o centro do universo. Não se engane, não. Isso é efetivamente o uso da razão. O racionalismo que está presente nesse momento histórico. Então, resposta para a questão 4, letra A. Tio Cancão, quer mandar algum alô, tio Cancão? Tem dúvidas que dá para se tirar agora. Pois diga, se eu souber, eu digo agora. Simval quer saber, ele conosco aqui mais cedo, o Simval hoje, né? Bombou na audiência. Valeu, Simbas. Ele quer saber quando vai ter o próximo churrasco. Vamos marcar, né? Ele está parabenizando pela aula. Benhu Machado também está feliz com a sua aula, parabéns no seu trabalho. Grande Benhu, aquele abraço, meu querido. Estivemos hoje pela manhã reunidos aí num novo projeto, espero que a gente obtenha sucesso. E o meu querido Helder Carneiro, dos Helderzinho, campeões do vestibular, também conosco aqui. Helderzinho, cara, sai da elite, venha pra periferia, se junte com a gente, rapaz. Venha pra esses lados, rapaz, estamos com saudade de você. Estamos com saudade de você. E só lembrando que daqui a pouco ainda tem Saturno Filho, o que foi uma dupla sacão comigo. Sim, eu quero logo dizer aqui pro tio Cancão que eu quero participar um dia à noite de uma aulinha específica com ele. Vamos montar só matemática e história. Na Cancas House, viu? Cancas House. Hoje de manhã era Suderlan e Cancão, aí criaram um sucão. Vixe. Aí pararam de montar porque se fosse criar
Júnior Pinho com Cancão, não ia prestar, aí foi proibido, foi censurado, então a gente parou de fazer as coisas, viu? Exato. Vamos aqui, vai. A aula é sua, PA. Continua com o show. Continuamos. Observando aí. Então, questão 4, letra A. Questão 4, letra A. Vou pular a questão 5. Não menos importante, mas vou pular ela, porque senão a gente não consegue abarcar períodos importantes. A questão 5, quando você estiver tentando resolver, após eu te dar o gabaritinho dela, você vai ver que ela está falando de um assunto importante, que é Revolução Francesa. O professor Saturno está aqui ao estúdio, atrapalhando, fazendo seus mugangos. Então, Saturno, por favor, estou tentando trabalhar. Venho lá. Questão 6. Ata Geral da Conferência de Berlim, 26 de fevereiro de 1885. Capítulo 1. Declaração referente à liberdade de comércio na Bacia do Congo. Artigo 6º. Todas as potências que exercem direitos de soberania ou a influência nos referidos territórios comprometem-se a valer pela conservação dos aborígenes e melhoria de suas condições morais e materiais de existência, e a cooperar na supressão da escravatura, e principalmente do tráfico de escravos. Elas protegerão e favorecerão, sem distinção de nacionalidade ou de culto, todas as instituições e empresas religiosas, críticas ou de caridade, criadas e organizadas para esses fins, ou que tendam a instruir os indígenas a lhes fazer compreender e apreciar as vantagens da civilização. Um texto ilustrativo, mas um enunciado extremamente claro. Ata Geral da Conferência de Berlim, 1885. Que documento é esse? O documento mais importante que você tem que saber para o período do imperialismo. Então eu já te dei a contextualização. Nós estamos no século XIX para o século XX. Bom, o que está acontecendo? Vamos ser mais claros para que eu possa entender. Século XIX, segunda metade, está acontecendo no mundo a segunda Revolução Industrial. Está se desenvolvendo aí dentro da segunda Revolução Industrial um fenômeno chamado de imperialismo, onde as grandes nações do mundo, em especial da Europa, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, estavam em quê? Em busca de se expandir. A nível econômico, a nível político. Ora, onde é que elas vão buscar essa sua expansão? Se a Revolução está abarcando toda a Europa, é claro, cada país vai criar seus mecanismos de proteção econômica. Isso quer dizer que o comércio vai se tornar mais difícil, no sentido de concorrência, de competitividade, de busca por mercado consumidor. Essas nações, então, vão buscar partir em direção a novas áreas. Áreas que até então não tinham sido ocupadas efetivamente pelo modelo cultural e econômico da Europa, que era o capitalismo. Essas nações, então, elas vão começar a buscar novas áreas. Áreas, em especial, que possam lhe oferecer mercado consumidor para suas indústrias em ascensão. 2, buscar áreas que possam lhe atender a nível de matéria-prima como fornecedoras para as suas indústrias. Isso quer dizer o quê? Áreas que pudessem lhe oferecer carvão, ferro, etc. Terceira coisa, essas nações estavam ricas de capital, já que se industrializavam, já que vendiam, já que comercializavam. E buscavam expandir o seu domínio territorial para outros territórios. Então a gente pode pensar que essas nações elas vão investir grandes somas de capital em outras áreas. Eu resumo isso com 3 palavrinhas: investir, desenvolver e explorar. Investir o quê? O dinheiro. Desenvolver o quê? A infraestrutura. Explorar quem? A região. Opa, com a mão de obra, com a matéria-prima, com o mercado consumidor. Terceira coisa. Quarta coisa. Elas buscavam mão de obra. Mão de obra barata e que fosse desqualificada. Então, nesse contexto, as nações europeias elas vão partir em direção à expansão. Paulo, mas aí eu tenho que observar aqui. Essa expansão, ela vai ser motivada, ela vai ter uma justificativa ideológica, uma argumentação prática.
E essa argumentação prática, ela vai cair muito para aquilo que estava acontecendo no período. A ciência. E aí você vai lembrar que a ciência, naquele momento, estava tendo grandes marcos. E um dos marcos, o professor Marcelo Henrique, que aqui estava antes de mim, falou sobre a questão da genética, a evolução, etc. A gente tem a teoria da seleção natural, de Charles Darwin. Teoria essa que vai criar para essas nações europeias uma expressão chamada de darwinismo social. Somado a isso, ainda entra o discurso de quê? De que a Europa, ela se achava o centro de tudo. A prática naquele momento era a ideia do eurocentrismo. Então essa Europa tem a missão de civilizar, de levar o progresso, de levar o desenvolvimento às áreas mais distantes. Essas áreas culturalmente atrasadas, economicamente sem expansão e sem destaque. Então, nesse contexto, o imperialismo ele vai acontecer. E ele vai gerar grandes conflitos. Para tentar demarcar quem é o dono de quem, o que é que vai estar acontecendo em Berlim em 1885? Uma reunião, os países da Europa, os mais importantes, onde eles vão delimitar o quê? A partilha do continente africano. Em especial, a partilha do continente africano, da África, e determinadas práticas que eles teriam em relação às suas expansões, mas em especial a partilha do continente africano. Ah, professor, que foi dividido de acordo com o quê? Com o critério regional? Com o critério étnico de quem vivia lá? Não. Essa partilha levou em conta os interesses de quem? Das nações europeias. Ou seja, as mais ricas, as mais poderosas belicamente, as mais influentes diplomaticamente ficaram com os melhores pedaços. E quem é que vai ficar com esses melhores pedaços logo de cara? Inglaterra e França. Então a Conferência de Berlim, ela vem para determinar isso. E para aí acertar o contexto, esse momento vai gerar para nós até hoje, uma expressão chamada de apartheid, a segregação racial. Então, para a gente já encaminhar aos segundos sinais, eu tenho, pela leitura do texto anterior, podemos deduzir que, qual é o item correto? Letra D de dado. Revela a própria ideologia do colonialismo europeu ao se referir às vantagens da civilização. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que foi um imenso prazer estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. O tempo, ele não abarca muitas informações para aquilo que a gente quer dizer para vocês, mas eu espero que a gente tenha podido contribuir o máximo possível para que você tenha um sucesso aí no Enem. Tio Cacão, Antes de encerrar aqui a sua participação, meu querido, tem mais professor na linha. Professor Lindomar de Química, um abraço, Magão. Temos também o professor JB, que está em Itapipoca, lá, tocando música de qualidade, anos 80, anos 90, e dando aula show como sempre. Então é nosso convidado para, de repente, estar aqui conosco num dia para tocar música de qualidade e debater o tema da música, né, PA? Com certeza. Meus queridos, olha só, Titio PA alavancou aqui o nosso índice de audiência, agradecemos ao seu tempo que aqui foi nos dado, satisfação nossa em poder ter você aqui, PA. Eu sei que a nossa labuta é difícil, mas sempre com amor a gente consegue arranjar um tempinho para trabalhar. Ok, Cacão, estamos às ordens. Gente, acompanha a gente no Instagram, acompanha a gente no Facebook, gabarito do TD e comentários, eu vou estar colocando lá no Facebook. Então, se você ainda não é meu amigo de Facebook, você pode me mandar um convite que eu vou lá te aceitar de todo prazer. Estou aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. E tem algumas perguntas que a gente não respondeu, mas aí em inbox você pode me mandar sua dúvida que a gente responde com todo prazer. Paulo Aragão, Paulo Alexandre, mas tudo bem, tudo é PA. Tudo é PA. Já que o Cancão citou Paulo Aragão, um abraço, abriu hoje, não foi? Nossas 12 horas. Olha, 8h30 da manhã e com pico de audiência altíssimo, hein? Eu estava numa reunião, numa escola e acompanhei alguns momentos. Paulinho, você show sempre, viu? Abraço também ao professor Israel e a todos os professores que aqui estiveram hoje prestigiando esse momento e aos colegas que estão nos assistindo, né? Estão aqui com a gente. Valeu, gente. Aquele abraço. E um dia de campo continua. Daqui a pouquinho tem Saturno Filho ao vivo para trazer a física de um modo que você possa compreender. Ainda hoje temos também Magali, teremos também, não é da gente temos não. Nós teremos também Magali Moura com redação. E quando eu voltar, vamos fazer sorteio. Agora parece que o pessoal não quer ganhar brinde não. Porque
o número de brindes que eu tenho está igual ao número de pessoas que responderam a respeito do Belchior. Então corre lá para poder responder e concorrer de repente, porque são tão poucas pessoas que vão sortear só para quem vai o prêmio X, prêmio Y, mas todos irão ganhar. O pessoal não está afim de ganhar brindes. Mas enfim, fazer o quê? Está ganhando conhecimento, aula, show, o dia inteiro para você. Falta ainda 2 horas de show. Temos um dia de filme até 8 da noite. Vamos a um rápido break, daqui a pouco voltamos. Já já tem Saturno, filho, daqui a pouquinho eu volto. Depois, eu vou continuar estudando com